porque o Cristo foi sacrificado por nós. Muitas pessoas não sabem, outros já ouviram, mas não conseguem entender. Mas vou explicar para você nessa oração especial da Sexta-feira Maior. Uma oração onde sua vida será abençoada, sua casa, sua família, pelo sacrifício do Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus, aquele que morreu por nós, aquele que se entregou por mim e por você, aquele que carregou a cruz, que era minha, que era sua. Então, porque o Cristo foi sacrificado. Em Romanos capítulo 5, você pode preparar a sua Bíblia. Eu não vou fazer agora a leitura. Vou explicar um pouco, para quando a gente for fazer a leitura, você venha compreender melhor de Romanos 5. Vamos lá. Porque o Cristo foi sacrificado por nós. Cristo, o Senhor Jesus, porque Ele foi sacrificado por nós. Deus criou o primeiro homem, a primeira mulher. E o primeiro homem, ele pecou, ele falhou. Ele não conseguiu guardar um só mandamento. Então, por conta disso, entrou o pecado. E do momento que entrou o pecado, entrou a morte, porque o pecado gera a morte. E qual foi o pecado aí de Adão? Foi ele o quê? Desobedecer a Deus. E do momento que ele desobedeceu, comendo do fruto proibido, que Deus deu a ele e a sua esposa o direito de comer de todos os frutos e sementes do jardim. Só não podia comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Então, do momento que ele comeu, entrou o pecado. E o pecado gera morte. Que morte é essa? A morte espiritual, que é a separação do homem de Deus. O homem sendo separado de Deus, o homem sendo desligado de Deus. Antes do pecado, antes de Adão pecar, ele estava o quê? Ligado a Deus. E do momento que ele pecou, ele foi o quê? Desligado. Então, assim como Adão foi desligado, todos que nasceram de Adão, após Adão, já nasceram o quê? Desligado. Como está escrito, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. O que significa? Todos pecaram e estão destituídos. O significado é, estão separados, desligados da glória de Deus. O que é a glória de Deus? A salvação, a vida eterna. Então, aqueles que foram separados, desligados, eles morrem espiritualmente. É a segunda morte. O pecado gera a morte, a separação. Então, entra agora, porque o Cristo foi sacrificado, porque o Senhor Jesus foi morto na cruz. A cruz, um símbolo quê? De maldição. Todos aqueles que eram pendurados no madeiro na cruz eram o quê? Malditos. Então o Senhor Jesus foi colocado naquela cruz, no madeiro, se tornando maldito, por conta do pecado de um homem. Todos pecaram e todos foram separados e destituídos da glória de Deus, da salvação de Deus. Mas aí Deus sacrifica seu Filho. Vem o Senhor Jesus morrer por mim e por você, para nos libertar da maldição que veio de Adão. Então, como por um homem veio o pecado, por um homem veio a maldição, por um homem todos os outros foram desligados e separados de Deus, morrendo espiritualmente. Então, por um homem agora vem o quê? A reconciliação. Através da morte de Cristo, por ele ter derramado o seu sangue na cruz, se feito maldito,
através daquele sacrifício, levando sobre ele todo o pecado, toda a maldição. Então hoje, aqueles que confessam a fé no Senhor Jesus, aqueles que invocam o Senhor Jesus como o seu Salvador, são o quê? Religados a Deus, são reconciliados com Deus. Então por o homem veio a morte, a maldição, mas por o homem vem a reconciliação, a salvação, a graça. Esse homem, o Senhor Jesus, como está escrito lá em Timóteo, não existe outro mediador entre Deus e os homens. Não existe outro mediador entre Deus e os homens. Não existe outro, só o Senhor Jesus, como diz lá, o Senhor Jesus, o homem. Então, por o homem veio a separação, o pecado, e por o homem vem a reconciliação, o Senhor Jesus. Vocês estão entendendo? O porquê o Cristo foi sacrificado, porquê o Senhor Jesus foi colocado na cruz do madeiro, porque ele foi sacrificado. Ele foi sacrificado, ele foi morto. Na sexta-feira foi crucificado, mas no primeiro dia da semana, no domingo, ele ressuscitou. Por isso, domingo de Páscoa. Páscoa quer dizer o quê? Passagem. E em Cristo passamos da morte para a vida, das trevas para a luz, da maldição para a bênção. Então ele morreu, ele foi crucificado, mas no primeiro dia da semana, no domingo, ele ressuscitou pelo poder de Deus. E ele está à direita de Deus, intercede por nós. E quando clamamos, invocamos o nome dele, ele nos leva a Deus, inculpáveis, limpos e purificados de todos os nossos pecados. Por isso pregamos e anunciamos o Senhor Jesus Cristo como o centro de tudo. Por isso que o nosso ministério, Igreja Santa de Jesus Cristo, é um ministério cristocêntrico. Porque tudo tem que girar em torno de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. E Ele tem o poder para perdoar os nossos pecados, para nos reconciliar com Deus. Por isso, respeitamos todos aqueles que contribuíram na obra de Deus. Homens e mulheres que evangelizaram, que pregaram, Pedro, Paulo, João, Maria e todos os demais, respeitamos, temos todo o amor, todo o carinho. Mas eles não podem nos reconciliar com Deus. Eles não são mediadores, eles não são o caminho, eles foram instrumentos. Mas quem morreu e ressuscitou está à direita de Deus e é o único mediador entre Deus e os homens. É o único caminho e, como o próprio falou, ninguém chega ao Pai se não for por mim. Vamos agora aqui para a leitura de Romanos. A partir do versículo 10, Romanos 5, a partir do versículo 10 diz assim, ó. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Deu para entender? Repetindo, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Versículo 11. E não somente isto, mas também gloriamos em Deus, nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Sem o Senhor Jesus, não tem reconciliação. Sem o Senhor Jesus, não tem como você chegar a Deus. Continuamos o versículo 11. Por um homem vier o pecado e a morte,
por um homem também veio a graça. Por um homem veio o pecado e a morte. Quem é esse homem? O homem vivente, que é Adão. O homem carnal. O homem que pecou e por ele ter pecado, todos pecaram e foram destituídos, separados de Deus. Por um homem também veio a graça. Esse homem, o Senhor Jesus, versículo 12 agora. Pelo quê? Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Por quê? Se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, mas na verdade para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de vida. Por quê? Como? Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Então preste bem atenção. Por um homem veio o pecado, a morte, a separação. Mas por um homem veio o quê? A reconciliação. Então, por que o Cristo foi sacrificado? Ele foi sacrificado, ele foi morto para nos livrar, para nos libertar do pecado e da maldição que veio de um homem, Adão, homem vivente. E o nosso Senhor Jesus é um homem que veio, mas ele é o quê? Espírito vivificante. Então hoje, aqueles que se devotam, aqueles que se tornam seguidores do Senhor Jesus, são salvos, são libertos do pecado. Por isso que a gente realiza o batismo, porque no batismo, o homem carnal ele vai morrer. O pecado gera morte. E só tem uma forma de pagar essa dívida, só tem uma forma de se livrar desse pecado morrendo. Então o batismo serve para quê? Para você morrer. Quando o seu corpo é coberto pela água, você morre e nasce de novo. Como Cristo morreu e ressuscitou, você morre com ele e ressuscita com ele. Você não faz mais parte do homem vivente, de Adão, da maldição. Você não faz mais parte, vamos lá, da linhagem. A sua herança não é mais a herança que vem de Adão, uma herança maldita que fez você o quê? Ser desligado e separado de Deus. Do momento que você recebe o batismo e você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, a sua herança agora será uma herança bendita. Você não é mais um homem comum, um homem carnal, é um homem espiritual, lavado no sangue de Cristo.
vivendo agora em novidade de vida, reconciliado com Deus. Agora é um homem espiritual, é um príncipe de Deus, é uma princesa de Deus e herdará o quê? O reino dos céus, a salvação. Então o Cristo foi sacrificado por quê? Porque Adão, o primeiro homem, pecou. E o pecado gerou a morte espiritual, separando o homem de Deus. Mas veio o Senhor Jesus para reconciliar os homens com Deus. Nem todos se reconciliaram, porque nem todos querem o Senhor Jesus. Como disse o profeta Isaías, no capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Nem todos dão crédito. O que é pregado, o que é anunciado, aquilo que falamos e anunciamos de Deus do Senhor Jesus, muitos rejeitam. Mas aqueles que dão crédito à pregação do Evangelho, o braço de Deus se revela na vida deles. Como assim? Através de manifestações de poder, curas, libertações, prosperidade, família abençoada. Não é uma vida perfeita, mas a maior manifestação é que todo vazio já não mais existe. Todo vazio é preenchido pela graça e o poder de Cristo. É um renovo dentro de você, é como uma fonte de águas vivas que corre no seu ventre. É uma paz, é uma alegria. E o que nos traz a paz e a alegria é a consciência, eu agora sou de Deus. E é a consciência que o melhor está por vir. Se aqui com Cristo já está bom, tem lutas, mas vencemos, mas o melhor está por vir, é pensar, é o reino dos céus, é a vida eterna. Então, o Cristo foi sacrificado por nós. E hoje somos reconciliados com Deus e desfrutamos das promessas e o melhor está por vir, a salvação. Amém, povo de Deus? Vamos fazer agora uma oração. Feche os seus olhos. Acredito que você já está com seu copo com água, estou aqui com o meu e vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, te agradecemos acima de tudo pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. E eu te peço agora, perdoa os nossos pecados, nos lava, nos purifica no teu sangue. Tu és o justo que justifica todos aqueles que invocam o teu nome. O Senhor tem o poder para nos reconciliar. E eu tenho a alegria de estar reconciliado com Deus, do Deus vivo me ouvir no teu nome e me abençoar. E assim também de abençoar muitos outros, porque eu abençoo em um nome daquele que recebeu todo o poder no céu e na terra, Jesus Cristo, Filho de Deus. Abençoa agora essas famílias, abençoa este homem, esta mulher, manifesta teu poder sobre suas vidas. E aqueles que clamam por ti, reconcilia eles com Deus. Liberta eles da morte para a vida, das trevas para a luz, da maldição para a bênção. Que eles creiam naquele que foi enviado por Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que muitos creiam em teu nome e invoquem o Senhor como Salvador de suas vidas. Sejam eles perdoados, lavados de teu sangue, reconciliados com Deus. E toda maldição seja quebrada. A maldição, o pecado que veio de Adão. Porque por ofensa de um, muitos pecaram e foram separados de Deus. Mas pela obediência de um, muitos são justificados, agraciados e recebidos por Deus. Então sejam agora recebidos pelo Deus vivo, reconciliados, lavados no sangue de Cristo, e toda maldição seja quebrada pelo poder do nome do Senhor Jesus. E abençoa esta água, que é o teu poder, que aconteça uma manifestação de poder agora, através dessa água que essas pessoas irão tomar. O enfermo seja curado, o oprimido liberto, o que tem um vazio na sua alma,
seja agora a sua alma preenchida com o poder de Cristo, tudo se faça novo. E a presença do Deus vivo esteja nesta vida desses homens e dessas mulheres, nessas famílias, pelo poder de Cristo. Tome agora a água pela fé. Graças ao Senhor Jesus, Ele abençoe e ilumine cada um de vocês. Envia essa mensagem, pega o link dessa oração e envia para outras pessoas para que elas venham se reconciliar com Cristo, com Deus vivo e tudo se fazer novo. Ele abençoe e ilumine sua vida, sua casa, sua família. Até a próxima, em Cristo Jesus.